Então, vamos dar início. Eu vou iniciar com o caso. Passa o próximo slide para mim, por favor. Então, eu vou ler, às vezes pode ficar um pouco pequeno, mas é um rapaz de 33 anos, branco, agricultor, natural e procedente de Cássia, Minas Gerais. E ele procurou... E a história dele é o seguinte: ele tinha uma história de febre, surdez e epistaxe e tosse há 2 meses. E contava a seguinte história, que em maio de 2002 iniciaram episódios de febre diária de 38, 39 graus, contínua, com diminuição da acuidade auditiva. Primeiro ficou com uma diminuição à direita, depois à esquerda, e uma tosse com expectoração. No início, a expectoração era amarelada e, posteriormente, adquiria um aspecto de sangue pisado, segundo ele. Além disso, era comum a ocorrência de epistaxe, bem como a sensação de peso na fronte e na região malar. Uma semana após, passou a referir também ardor, eritema ocular e notou que seu olho direito saltou para fora. Procurou um serviço médico na sua cidade, sendo iniciado um tratamento para tuberculose com esquema HIP, devido a uma imagem cavitária na radiografia de tórax. Não teve melhora e persistiu a sintomatologia até o momento, quando ele foi encaminhado para nós. Próximo. No ideal, o que ele tinha de importante era uma perda de peso de 10 quilos em 2 meses, não tinha adenomegalia, e de antecedentes ele não se queixava de nada. Negava hipertensão, diabetes, etilismo, tabagismo, uso de drogas, não tinha história de atopia prévia, não tinha tido outra internação, era rígido até o presente momento. Próximo. Então, esse era o quadro dele. Resumindo, era um quadro com sintomas gerais e febre, tosse com hemoptise, surdez, uma sinusopatia pelo sintoma e essa manifestação ocular. Então, dentre as causas que a gente tem que trabalhar, sempre aquele arroz com feijão, né? Infecciosas, no caso aqui, tuberculose ou infecção fúngica, que foi pensado. O colega lá da cidade achou que pudesse ser tuberculose e até iniciou o tratamento para isso, só que não teve sucesso. NEL, a gente sempre tem que pensar, mas ele é jovem para a gente até pensar em CA broncogênico, tem 33 anos, não tinha antecedente de tabagismo. Sarcoidose sempre faz parte desse diagnóstico. E as vasculites de pequeno vaso, que propositadamente eu coloquei com os nomes tradicionais ou antigos, né? Especialmente o Wegener, o Schug-Strauss, a poliangite microscópica e as outras. Próximo. Então, vai. Então, o que se pede numa situação dessa, né? É sempre aquele... Pode passar, Marina. Hemograma, as provas de atividade inflamatória, urina rotina, uma bioquímica geral, cultura e baciloscopia para TB e fungos, sorologia para fungos e radiografia de tórax e de seios da face. Próximo. Por que a gente faz essa primeira abordagem? Porque o custo disso, pelo menos dentro do Sistema Único de Saúde, ele fica em torno de R$150, é o que o SUS paga para isso. E é uma abordagem um pouco mais barata. E a hora que a gente foi ver o resultado desse paciente, ele tinha uma leucocitose com plaquetose, a elevação de PCR do VHS, a urina tipo 1 tinha hematúria, tinha cilindro granuloso, já indicativo de uma glomerulonefrite, né? E proteinúrias, várias proteinúrias, todas elas acima de 500 miligramas. A creatinina, um valor já estava elevado, em torno de 2, elevação TGO-TGP, a sorologia para fungo era negativa, todos os fungos negativos, e a cultura e baciloscopia para TB também veio negativa. Com isso aqui a gente já consegue traçar um pano de fundo nessa história toda, onde ela tem um processo inflamatório com envolvimento renal e possivelmente envolvimento hepático. Próximo. Então, aqui é a radiografia de tórax dele, que espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha essa imagem cavitária do paciente, essa outra aqui, tem uma outra aqui, e aqui está difícil de ver, mas essa e essa está bem fácil de ver. Apesar de não ser uma localização típica, porque tem até um componente mais próximo do hilo, né? O ápice em si está meio poupado, não é de se descartar ou pensar em fungo ou TB numa situação dessa. Próximo. A radiografia de seios da face mostrava sinusite maxilar bilateral, compatível com a clínica dele. Próximo.
E aí fica aquela história, né? Ah, isso daí deve ser uma vasculite, né? Mas quando é que a gente pensa em vasculite? Toda doença multissistêmica, no caso dele, com febre de origem esclarecer, a gente tem que pensar. Um quadro clínico de isquemia, especialmente em jovem, que ele não tinha. Queixa de mononeurite múltipla, ele não teve nenhuma queixa neurológica periférica. E lesões cutâneas sugestivas, como púrpura palpável, livedo reticular, eritema nodoso ou nódulo subcutâneo, úlceras pontiformes ou infartos digitais, ou a urticária vasculítica, que é aquela urticária que dura mais do que 72 horas. Quando você tem isso, você pensa em vasculite, mas dentro dessa regra geral aqui, a única coisa que talvez ele tivesse era a febre de origem esclarecer, porque o resto ele não tem. Então, o paciente, quando não faz um quadro neurológico periférico ou um quadro cutâneo, você fica com dificuldade para fazer o diagnóstico. Às vezes, eu estou apresentando o caso, parece um diagnóstico fácil, só que a hora que você está com o doente e está fazendo a primeira abordagem, não é tão fácil assim. Especialmente porque ele não tinha nada disso. Só para relembrar as imagens, passa o próximo, Marina. Tradicionalmente, da púrpura palpável, né, que são essas lesões elevadas, geralmente comprometendo membros inferiores, que não somem a dígito pressão. Não é o slide meu, é o slide da CR, mas é bem sugestivo. Próximo. Aqui vendo num aumento maior, lembra muito o petequia. Próximo. O livedo reticular, que é sempre um indicativo de venulite. Então, sempre tem que pensar em vasculite com livedo. Próximo. As úlceras, os microinfartos digitais. Próximo. Que, vendo isso num aumento maior. Próximo. Sempre pensar em regiões onde a circulação colateral não é bem desenvolvida, como pavilhão auricular, asa de nariz, eminências ósseas. Só que o paciente não tinha nada disso. Próximo. E a urticária vasculítica, que é essas placas urticariformes, que são duradouras. Geralmente a urticária, que é devido a uma hipersensibilidade tipo 1, ela é frustra, dura no máximo 6 horas. Essa é fixa. Além do prurido, ela dura pelo menos 72 horas nessa mesma distribuição. Isso é indicativo de urticária vasculítica. Que ele também não tinha. Próximo. Então, a hora que você vai definir vasculite, a definição de vasculite não tem nada de clínica. É uma definição histopatológica. E você tem que juntar a clínica dentro da definição histopatológica. Então, é uma inflamação e necrose de um vaso sanguíneo com subsequente prejuízo de circulação. Você pode ter uma infiltração da parede do vaso ou por polimorfo nuclear, ou por linfomononuclear. A presença de necrose fibrinoide ou de leucocitoclasia é o indicativo de vasculite, mas isso você só vai encontrar se você biopsiar. Então, o que é importante? Se tem suspeita de vasculite, é fundamental que se arranje um local para biopsiar. Isso é fundamental como conceito de vasculite. Próximo. Então, essa classificação antiga, mas não tão antiga, ela faz uma classificação levando em conta o tamanho dos vasos e também com algum tipo de comprometimento histopatológico. Próximo. Essa classificação, ela está sendo substituída por essa nova nomenclatura que saiu agora no Arthritis, em janeiro de 2013, aonde se fez uma revisão da nomenclatura de Chapel Hill para vasculite. Então, a partir de agora, os nomes das vasculites, algumas mudaram de nome. E a tendência é não mais utilizar o que a gente demorou tanto tempo para se acostumar a usar. Então, próximo. Ela mantém o fato de você utilizar o tamanho dos vasos. Então, grandes vasos são a aorta e seus ramos. Os vasos médios são as artérias viscerais e seus ramos iniciais. E os pequenos vasos são as artérias intraparenquimatosas, as arteríolas, os capilares e as vênulas. Isso não tem nada de novo. Próximo. E aí faz uma definição, nesse diapositivo aqui,
você vê que, apesar de colocar as vasculites de grandes vasos, pequenos vasos, médios vasos e pequenos vasos, eles criam algumas divisões ou nomes que são diferentes. Eu tenho um outro slide que isso está mais fácil de ver. Mas os grandes vasos continuam a arterite de Takayasu e a arterite de célula gigante, de médios vasos a poliarterite nodose e Kawasaki. Aqui não mudou nada. Mas o que muda são a de pequenos vasos, aonde eles fazem uma divisão interessante, que é distinguir a vasculite de pequeno vaso por imunocomplexo da vasculite de pequeno vaso associada ao ANCA. Próximo. Então, isso é devido a esses mecanismos imunes envolvidos na vasculite. Você tem um componente celular e o componente humoral. Basicamente, o componente celular envolve a formação de granuloma e o humoral, a presença de imunocomplexos ou uma ativação celular mediada por anticorpos. Próximo. Então, se vocês forem ver, se a gente pegar os nomes antigos, por exemplo, o Churg-Strauss, é muito importante a hipersensibilidade do tipo 1. Já a granulomatose de Wegener, é importante lembrar que o anticorpo que é responsável pela doença ativa a célula, especialmente o neutrófilo. E esse neutrófilo ativado leva à lesão tecidual. Então, é uma hipersensibilidade do tipo 2. A por imunocomplexo, que é a vasculite por imunocomplexo clássica, que a gente vê muito no lúpus eritematoso sistêmico, e a formação de granuloma, que é a marca registrada da arterite de células gigantes. Próximo. Então, nessa nova nomenclatura, vendo isso aqui num diapositivo um pouco mais organizado, ele faz a seguinte subdivisão. As vasculites de grandes vasos mantêm Takayasu e células gigantes, a de médios vasos, a poliarterite nodose e a Kawasaki, e na de pequenos vasos, cria uma divisão mediada por ANCA, mediada por imunocomplexo, e cria uma subdivisão, que é o antimembrana basal. Próximo. Então, eu acho que esse aqui é o que tem de novo, que eu acho que é o que vale a pena a gente parar e olhar com mais atenção essa nova nomenclatura. O que é importante deixar claro é o que mudou é o nome. Os critérios de classificação diagnóstica continuam os mesmos. Tá? Então, nas vasculites associadas ao ANCA, o Wegener passa a ser chamado agora de granulomatose com poliangeite. A poliangeite microscópica continua com o mesmo nome. A granulomatose eosinofílica com poliangeite é o novo nome do Churg-Strauss. Quem vai prestar prova de título especialista, vocês podem ter certeza, isso vai cair na prova. Tá? Eu não faço prova, não faço nada, mas isso aqui é certeza. Tá? A vasculite induzida por anticorpos antimembrana basal é o novo nome da antiga Goodpasture, ou síndrome pulmão-rim. E a vasculite associada a imunocomplexos aparece um novo nome do Renox-Scheinlein, que é a vasculite por IgA. A crioglobulina, associada ou não à infecção pela hepatite C, e a vasculite hipocomplementenêmica, que na verdade é mediada pela presença de anticorpos anti-C1q. Tá? Então isso é o que tem de mais novo. Pode passar? Então, dentro desse caso clínico que a gente estava discutindo aqui, a gente teve que ampliar a nossa avaliação e aí tivemos que fazer mais alguns exames. No caso, nós fizemos hemocultura, o líquor ele não foi feito, mas poderia ser feito se ele tivesse alguma manifestação. Foi feita uma bateria de autoanticorpos, especialmente anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, foi dosado o complemento, crioglobulina, CPK, mais algumas sorologias e arranjado algum lugar para biopsiar. Próximo. E o que é que deu? Ele tinha ANCA-C positivo, um anti-C1q negativo, o antimembrana basal era negativo. E aí, o que é interessante, dentre esses dois locais de biópsia, apesar dele ter um envolvimento renal,
geralmente, a biópsia renal ele não dá diagnóstico de Wegener, porque geralmente o diagnóstico vem esse mesmo, glomerulonefrite necrotizante, que pode ser secundário a qualquer coisa. Porém, você consegue demonstrar que não tem depósito de GA, portanto, você exclui vasculite por IgA, e você exclui também, quando você não tem deposição de C1q, você exclui lúpus. E esse sítio aqui, que eu acho que é interessante lembrar, porque a gente geralmente não lembra, porque ele não tinha nada na pele, não tinha nada no nervo. Então você tem uma dificuldade para biopsiar. Não esquecer que a mucosa nasal é um excelente sítio de biópsia. E no caso dele, veio uma granulomatose neutrofílica na biópsia de mucosa nasal. É de fácil acesso, pouco invasivo e pode gerar diagnóstico no paciente. E a pesquisa de crioglobulina veio ausente. Outra coisa que a gente sempre passa e está discutindo, é vasculite, vamos fazer uma arteriografia. A arteriografia só cabe se você tiver envolvimento de médios vasos e grandes vasos. Não cabe, num caso desse, que é o envolvimento de pequenos vasos, a arteriografia vai vir limpa. Então, você só vai pensar em arteriografia, no caso, se for uma vasculite de grandes vasos. Então, no caso da poliarterite nodosa, você pode achar alterações no arco, na vasculatura abdominal, no arco celíaco, na mesentérica, na renal, até mesmo em sistema nervoso central. Na Takayasuji, você vai ver do arco aórtico. Nas extremidades, você pode fazer o diagnóstico de trombogeite obliterante. E no cérebro, você pode até fazer o diagnóstico de vasculite isolada de sistema nervoso central. Próximo. Então, essa doença que a gente já conhece há bastante tempo, esse epônimo, na verdade, ele caiu por dois motivos. Um, porque usar o termo granulomatose com poliangeite já te dá uma boa noção do que é que está acontecendo com o paciente. Né? Do que Wegener não quer dizer nada, é só uma homenagem para esse médico alemão que descreveu essa doença. E o segundo motivo é que o Wegener ele foi um colaborador do regime nazista. E da mesma forma que o Reiter foi excluído, ou se tenta excluir, né, porque ainda muitas pessoas ainda usam a síndrome de Reiter, como colaborador do regime nazista, o Wegener também foi. Então era uma pessoa que não merece nenhum tipo de homenagem, fez muitos experimentos, especialmente, ele era dupla, trabalhava junto com o Mengele, o Wegener. Então, só para vocês terem uma noção do grau do cara. Então, é mais um motivo da abolição do nome dele. Então, a definição do Wegener, de novo, vocês vão ver que é uma definição histopatológica. Uma vasculite granulomatosa, predominantemente de pequenos vasos, que podem acometer trato respiratório alto e baixo, pode pegar rim, pele, olho, juntas, sistema nervoso central e periférico. E está muito associado com o ANCA-C em 90% dos pacientes. Próximo. Esse é o critério. O critério não mudou. O que mudou foi o nome. Então, os critérios são inflamação oral ou nasal, caracterizada por úlceras orais ou descarga nasal sanguinolenta, que ele tinha. Radiografia de tórax mostrando nódulos infiltrados fílicos ou cavidades, que ele tinha. Sedimento urinário com hematúria ou cilindros granulosos, que ele tinha. E uma inflamação granulomatosa característica da parede do vaso ou do tecido perivascular, que ele tinha. Então, o diagnóstico é até fácil, né? Só que é mais ou menos, né? Fácil, mais ou menos. Desses 4, você precisa ter 2 ou mais para fazer o diagnóstico. Próximo. Então, aqui só mostrando a sinusite, inclui praticamente todo o seio maxilar. Próximo. Vamos passar rápido. Uma alteração, nos casos mais crônicos, da necrose de septo, que gera o desabamento nasal com o nariz em cela. Próximo. E sempre lembrando que essa inflamação é mediada por neutrófilo, gerando na fase aguda, né, gerando a necrose fibrinoide, e na fase crônica você vai ter a formação do granuloma. Próximo. Esse outro diapositivo, eu acho que é muito interessante falar, porque é isso que geralmente... eu vou mostrar 2 casos para vocês. Esse que é mais
mais prolongado e depois um outro que é menor. E é importante a gente se atentar por esse ponto aqui. Na granulomatose com poliangeite, você pode ser assintomático e ter infiltrado focal ou fixo, né, com formação de nódulos. Ou seja, se você suspeita de Wegener, mesmo que a pessoa não tenha queixa respiratória, você tem que investigar o pulmão. Nesse dado aqui, olha, que eu acho que é importante, ó, evidências de envolvimento pulmonar aparecem em 50% dos casos, e 1/3 apresenta alterações radiográficas sem sintomas respiratórios. Então, às vezes a gente esquece de suspeita do Wegener, mas não tem nada no pulmão, ok, então não deve ser. Mas pelo menos uma radiografia de tórax merece ser feita. Esse quadro agudo, que é bastante grave, né, da hemorragia alveolar, que é um infiltrado alveolar focal, não esquecer que isso é uma capilarite, e uma pneumonite com insuficiência respiratória aguda também, que vai mostrar esses infiltrados focais ou difusos, transitórios, que pode ter envolvimento alveolar intersticial, que também é uma situação que acontece com uma certa frequência, e você pode até ter uma doença pulmonar arterial crônica com infiltrado difuso, não é tão comum isso, mas são esses nódulos, cavitação, e ainda bem que não é tão frequente a hemorragia alveolar. Próximo. Então aqui, olha, só para ilustrar, né, também é do ACR, mas mostrando os nódulos com cavitação, né, da granulomatose com poliangeite. Próximo. Aqui vendo na tomografia os nódulos. Próximo. Aqui uma microscopia de um paciente com hemorragia alveolar, que é bem ilustrativa para a gente entender. Aqui a gente está vendo o septo, e veja o que é que tem dentro do alvéolo. O que tem dentro do alvéolo é sangue. Então, a hemorragia alveolar é o extravasamento de sangue total. Então, esse paciente, além de perder os elementos figurados, ele perde plasma também. Então, quando você for tratar, além de você fazer a transfusão de sangue, você tem que transfundir plasma para esses pacientes também. Próximo. Aqui uma radiografia mostrando uma hemorragia alveolar. Se a gente não fala que isso aqui é uma hemorragia alveolar, muita gente podia chamar isso aqui de um padrão de congestão pulmonar. Pode até ser um edema agudo de pulmão, pegando mais do lado esquerdo. Próximo. Então, além do pulmão, a gente não pode esquecer que pode ter envolvimento renal, isso acontece em 15% dos casos, e é uma glomerulonefrite necrotizante, exatamente o que ele tinha. E é pauci-imune. Pauci-imune porque não tem, ou a quantidade de imunocomplexo depositado é muito baixa. Um outro ponto que é importante é o envolvimento ocular, que às vezes a gente esquece, mas aparece em metade dos casos. E você pode ter ou proptose, que é devido a uma infiltração fibrótica inflamatória retroorbitária, ou você pode ter episclerite, esclerite, uveíte anterior e posterior. Então, esquecer que envolvimento ocular é muito comum na granulomatose com poliangeite. E tão comum quanto envolvimento cutâneo, que é em torno de 50% dos casos. Que, no caso, ele não teve. Próximo. Então, aqui mostrando a proptose com essa paniculite retroorbitária, gerando a proptose. Próximo. A episclerite, que muitas vezes é confundida com uma conjuntivite. Próximo. Próximo. E, além disso, você pode ter envolvimento articular, o envolvimento de ouvido, além da otite média purulenta, você pode ter vasculite de cóclea e a vasculite de cóclea causar surdez, que aparentemente foi o que aconteceu com esse jovem aqui. E veja como é frequente também o envolvimento de ouvido, né, vamos chamar assim. A mononeurite múltipla é frequente, o sistema nervoso central não é tão frequente, a pericordite pode acontecer, mas o IAM é raro. Próximo. Então, esse é o anticorpo que marca a história, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, que são anticorpos contra proteínas citoplasmáticas de neutrófilos e que, por imunofluorescência indireta, tem dois padrões, o ANCA-C e o ANCA-P. O ANCA-C é o padrão citoplasmático ou antiproteinase 3, e o ANCA-P é periférico e é o antimieloperoxidase. Próximo. Aqui está só a imunofluorescência, mostrando o padrão do ANCA-C e do ANCA-P. Próximo.
Agora, tem uma coisa que dá muita conversa, porque muitas vezes a gente fica achando que ANCA é só do Wegener, né? Mas, na verdade, o ANCA-C, ele pode aparecer na poliangiite microscópica, pode aparecer no Churg-Strauss, como é que chama? Na granulomatose eosinofílica com poliangiite, pode aparecer no lúpus. Tá? Então, no lúpus, a gente pode ter isso aqui. E a gente, às vezes, vê os pacientes com lúpus, especialmente com ANCA-P positivo. Próximo. E qual que é a importância dele? A importância é que esse anticorpo, né, você pode ter, teoricamente, uma explicação para a inflamação vascular que acontece, pode ser um gatilho ou como uma infecção viral bacteriana, a gente não sabe. Esses neutrófilos passam a expressar a proteinase 3, você começa a fazer anticorpo antiproteinase 3, e esse anticorpo antiproteinase 3 leva à ativação dos neutrófilos com fixação de complemento e inflamação vascular. Então, o que é importante é que o anticorpo antiproteinase 3 ele ativa o neutrófilo. Então, vocês vão ver que muitos serviços eles recomendam fazer plasmaférese, e a plasmaférese funciona porque uma das ideias de você fazer a plasmaférese é tirar esse anticorpo que está em circulação. Uma outra situação que eu vou comentar, que é um senso, porque toda vez que a gente propõe algum tipo de tratamento, ele tem que ter um certo sentido, né? Então, desses novos medicamentos que saíram, se vocês pensarem, dentre todos esses biológicos, bloqueadores do TNF, anticorpos contra linfócito B, moléculas coestimuladoras do CTLA4, bloqueadores da IL-6. Vamos resumir assim. Qual deles poderia ser eficaz dentro dessa história toda? Se você pensar, se esse granuloma é mantido por TNF, a hora que você dá o TNF, a chance de abrir esse granuloma e sabe-se lá o que vai acontecer é alta. Então, talvez não... se está formando granuloma é porque alguma coisa está acontecendo lá que a gente não consegue identificar, mas eles estão... O corpo, a resposta imunológica está tentando circundar alguma coisa ali, que a gente não identifica, mas possivelmente está acontecendo. Então, talvez não seja uma boa ideia dar um bloqueador de TNF. Como aqui você tem a produção de anticorpo contra uma determinada estrutura do seu corpo, que é a proteinase 3, e esse anticorpo ativa o neutrófilo e isso gera inflamação tecidual, então se você der um anticorpo monoclonal contra linfócito B que poderia diminuir a produção desse anticorpo, talvez fosse uma boa ideia. Então, o rituximab poderia ter uma boa aplicação. Teoricamente, eu estou dizendo assim, teoricamente, o CTLA4 a gente não tem nada e do IL-6 também a gente não tem nada. Mas que possa se basear em justificativa de tentar fazer alguma coisa. Próximo. Se não tratada, com envolvimento de trato respiratório baixo e renal, a mortalidade é de 100% em um ano. Então, tem que tratar. E o tratamento básico aqui, que a gente vê na maioria dos trabalhos, é ciclofosfamida via oral, 2 mg por quilo dia, associado com prednisona 1 mg por quilo dia, ou pulso de metilprednisolona, dependendo da situação do paciente. Próximo. Pode passar isso aí, que não cabe. Não esquecer, né, eu acho que até quem foi no ERA viu o Maurício da aula lá, que foi muito boa, mas não esquecer que poliarterite nodosa não pega pulmão. Então, não cabe questionar como hipótese diagnóstica poliarterite nodosa um paciente com envolvimento pulmonar. Isso aqui está só para falar isso. Tá? Próximo. E a poliangiite microscópica, que é um diagnóstico diferencial difícil de ser feito nessa situação, porque afeta pequenos vasos, afeta a rim também, né? E poderia até ser pensada nessa situação. O que cai um pouco fora é o próprio envolvimento ocular e auditivo dele, que na poliangiite microscópica não acontece. Próximo. O que foi feito para ele? Foi feito por 8 semanas prednisona 1 mg por quilo e foi dado ciclofosfamida
Começamos com 2 até chegar em 4. Próximo. Então, aqui, olha, são as tomografias dele. Vejam só, a hora que você vai descendo o nível de corte, olha como vai abrindo, né? Sabe o tamanho da cavitação. No início é bem sólido, né? E de repente vai vendo a cavitação. E depois de 30 dias com ciclofosfamida, veja a espessura da parede, como tem lógico, não é só ciclofosfamida, né? Ciclofosfamida e corticóide. Mas como já teve uma melhora, na minha forma de ver, bastante razoável, nessa região aqui, ó, praticamente sumiu todo o infiltrado. Olha. Foi uma recuperação muito boa. Próximo. Aqui outro nível de corte, né? E o que é interessante, olha, aqui, observe como tem um envolvimento pericavitário tecidual bem importante, e depois da ciclofosfamida fica a cavidade, né? Mas sem aquela inflamação ao redor da lesão. Isso com 30 dias de ciclofosfamida. Tá? Próximo. Eu achei esse artigo de revisão, porque muitas vezes a gente fica só recomendando o que os outros escrevem, né? E eu achei esse artigo de revisão que está no Jornal Brasileiro de Pneumologia, está muito bem escrito. Inclusive tem a participação do Ari Radu, da USP de São Paulo, que possivelmente deve ter coordenado aqui os pneumologistas, e ele faz uma atualização do tratamento das vasculites associadas a anticorpos anticitoplasma de neutrófilo. É bem recente, é de fim de 2011, está disponível, é free, tá? Independente de ter qualquer sistema. Próximo. Então, e isso aqui que eu acho que é importante, os dados são nossos, são dados do Brasil. Então, eles olharam aqui, olha, quase 100 pacientes com Wegener, e a manifestação mais frequente é infiltrado pulmonar, seguido de nódulos, depois nódulos com cavitação ou massas cavitadas, não sei por que eles separaram aqui, mas de qualquer forma você vê que a cavitação dá em torno de 35%, quase 40%. Né? E é mais ou menos o que o nosso paciente tinha, né? Ele tinha um monte de nódulo e tinha bastante nódulos cavitados. Próximo. Esse é deles, né, um caso que eles colocam também nessa revisão. Olha o grau de cavitação que apresentava esse paciente aqui. E a quantidade de nódulos pulmonares. Está uma CT bem bonito, até por isso eu pus aqui. Próximo. E aí ele faz um resumo dessas opções de tratamento. Eu coloquei aqui porque às vezes vocês podem também querer discutir um pouco isso. A primeira opção, que está nessa coluna aqui, eles chamam de fase de tratamento de indução. Essa fase de indução é meio variável, é de 3 a 6 meses. Por que está sendo feito isso? Porque a ciclofosfamida, se você mantiver por muito tempo, mais ou menos, se você fizer uma dose acumulada, tem trabalhos que mostram 25 gramas, outros trabalhos que mostram 35 gramas, o risco de CA de bexiga é muito alto depois de 20 a 30 anos de uso. Então, como é um paciente jovem, a chance dele ter um CA de bexiga pode ser alta. Então, o que eles fazem? Faz a indução com ciclofosfamida por 6 meses, mais ou menos, e depois substitui isso por uma outra medicação, que nós vamos colocar aqui, que é o colocado, que pode ser ou azatioprina ou metrexato. Então, se houver recidiva, e ele define como recidiva leve, essa recidiva leve, você só aumenta a dose da prednisona ou do imunossupressor. E se houver um tratamento de recidiva grave, você volta para a indução, no caso com ciclofosfamida, e nessa situação adicionar pulso de metilprednisolona, podendo associar também plasmaférese se houver envolvimento renal ou hemorragia alveolar. Então aqui, o pulso de metilprednisolona mais plasmaférese só se tiver envolvimento renal ou hemorragia alveolar. E naqueles pacientes cujo tratamento da vasculite foi refratária à ciclofosfamida, é uma opção, tem 2 trials já na literatura, do uso do rituximab. Tá? Isso é a primeira opção.
Existem alguns outros trabalhos, como droga alternativa, por alguma contraindicação de usar esse esquema ou da ciclofosfamida, no início, do micofenolato, e também fazer a manutenção com o micofenolato ou com o rituximab. Isso aqui está muito no início, tem acho que só um trial mostrando que isso aqui pode ser feito, a manutenção com rituximab. O que é importante nessa história é que a dose, a ciclofosfamida está para a granulomatose com poliangeite, como o metroxate está para artrite reumatoide. É a primeira opção, é a droga de escolha, é o que tem que ser feito, associado sempre com corticoide. Se não responder, aí você vai ver o que é que você vai utilizar para tentar fazer o tratamento. Tá certo? Então, pensar granulomatose com poliangeite, o nome ficou comprido, né? Granulomatose com poliangeite, como primeira opção, rituximab, isso não está indicado. Ponto. Tá? Alguns têm escutado isso, mas não. Passo próximo. É interessante que isso aqui, eu nunca tinha visto isso, esse tipo de recidiva, essa divisão. O que é uma recidiva leve e o que é uma recidiva grave. Se vocês pegarem lá naquele fluxograma, ele muda a conduta a partir de estar ocorrendo a recidiva leve ou grave. Então, na leve, se você tem hematura glomerular, sempre aparece hematura glomerular sem elevação da creatinina, a lesão pulmonar é pequena e não há hemorragia alveolar. A grave é presença de hematura com piora da creatinina, aumento da lesão pulmonar e a ocorrência de hemorragia alveolar difusa. Então, é dentro dessa divisão leve e grave que se fez aquela subdivisão de tratamento lá de recidiva leve e recidiva grave. Tá? Bom, o que aconteceu com esse paciente? Depois de 18 meses de ciclofosfamida via oral, está assintomático, não teve nenhuma recidiva, inclusive com o ANCA negativou, foi suspensa a medicação e o paciente está bem há mais de 24 meses sem sinal clínico laboratorial da doença. Ou seja, deu tudo certo, funcionou bem, ok. Então, esse é o primeiro caso. Aí eu passo ao segundo. É rápido. Também é um rapaz jovem, branco, com quadro de dor retroocular, lacrimejamento, hiperamia conjuntival e protrusão ocular há 7 dias. Qual é o diagnóstico? O que é importante é isso aqui, ó, protrusão ocular. Isso aqui não acontece do nada, certo? Foi no otorrino. Não sei por quê. Não, é a história dele. Isso aqui é paciente que, inclusive, fui eu que atendi. Né? Foi no otorrino. Aí falou, ó, sinusite não é. Também, mas aonde ele pensou em sinusite aqui que eu não sei. Mas é aquelas coisas. E aí mandou para o oftalmo, é óbvio. E aí que fez um diagnóstico de pseudotumor retroorbitário. E diagnosticou uma miosite da musculatura retroorbitária. Autoimune. Certo? E prednisona 60 mg e para casa. Próximo. Realmente o CT, esse é o CT dele, mostrava, você está vendo para vocês verem aqui o alinhamento, olha, está bem desalinhado, né? Passa o próximo. Você veja que tem uma massa aqui no olho direito dele. Foi com isso que fizeram a prednisona. Passa o próximo. Isso aqui é o CT dele também. A gente acabou publicando esse trabalho, por isso que está mais bonitinho. Então eu trouxe aqui mais para vocês verem. Essa massa aqui que está aqui está mais fácil de ver, olha. Tá? E aqui também. Então, pseudotumor. Ele melhorou muito do quadro ocular, só que 2 dias depois ele começou a ter uma dor ventilatória dependente à direita, com tosse com escarro hemopitoico e dispneia, cerca de 2 dias após o início da prednisona. Isso aí piorou e foi para a unidade de emergência. Próximo. E aí chegou com essa radiografia de tórax, a qualidade não está boa, vocês desculpem, mas olha, tem um infiltrado retículo nodular nessa região, aqui também, tem um derrame pleural aqui, um espessamento e derrame, não dá para ver se tem, aqui também tem áreas de consolidação, e aqui uma possível cavitação aqui. Próximo. Aqui é o CT dele,
também não está muito adequado, mas olha aqui, olha. Aqui está dando para ver essa massa cavitária, aqui também. Aqui um finzinho dela, aqui tem o derrame, aqui tem uma outra aqui, tem uma outra aqui. Próximo. Dando para ver melhor, olha. Uma região nodular bem próxima à pleura, aqui também, e aqui vendo melhor essa imagem cavitária. Próximo. Vendo melhor ainda. Aqui é dele também, só que isso aqui já está no paper, por isso está com qualidade melhor. Espessamento pleural importante, com um pouco de derrame. Então, de novo, aquele diagnóstico diferencial inicial, né? Manifestação geral, tosse com mioptise e envolvimento ocular. Próximo. Então, de novo, segue o beabá. Infecção, TB, fungo, vasculite pequeno vaso, sarcoidose, neoplasia CA broncogênico, que é pouco provável. Próximo. Pedimos os mesmos exames. Vai. Leucocitose, a plaqueta estava normal, não tinha anemia. As provas de atividade inflamatória, tanto o PCR como o VHS estava elevado. Não tinha comprometimento renal, como teve no primeiro caso, né, que estava com 2, e a urina rotina estava normal. Diferente, os autoanticorpos eram negativos e o PPD não reator. Próximo. Vai. Não voltou, não? Mas vai. E alguém pede mais algum exame? A gente não fechou nada, né? Está lá com o olho melhorou depois, mas está com aquele envolvimento pulmonar, o PPD estava negativo. Não, ninguém sugere nada. Naquele outro caso, nós tentamos biopsiar, né? Tinha lugar para biopsiar. Aí, só teoricamente, tinha o pulmão para biopsiar. Mas tinha a pleura para biopsiar, né? Ou para funcionar. Vocês fazem, pode falar. O que você faria? Biópsia de pleura. Uma análise do líquido pleural também, né? Vai. Aí, ó, baciloscopia do líquido pleural. Bar 3 cruzes, baciloscopia por punção por BPA, né? Da lesão cavitária. Um pneumologista corajoso lá. Apareceu bar 3 cruzes. A punção do líquido pleural cresceu o micobactério no líquido pleural. E no escarro, a baciloscopia e a cultura foram negativas, né? Para variar, né? E o diagnóstico, TB. Próximo. A gente acabou publicando esse relato porque como o tumor retroorbitário, ele é comum no Wegener. E o oftalmologista tem uma tendência de toda vez que tiver um pseudotumor retroorbitário é de achar que aquilo é inflamatório, autoimune. E soca a corticoide mesmo, não quer saber de mais nada. Certo? Então, a gente até colocou esse títulozinho meio mal criado aqui, mas esse aqui era a radiografia do início do tórax dele, né? Próximo. 30 dias de esquema RIP, ó, limpou tudo. Próximo. E aqui a CT, né? Aqui com 6 meses, aqui com 12 meses, né? Pulmão quase novo. Próximo. Então, assim, para finalizar, né, na verdade, são duas mensagens, dois conjuntos de mensagens, né? Que essa nova nomenclatura se baseia em mecanismos etiopatogênicos. Alguns epônimos foram mantidos, pois não há consenso sobre possíveis mecanismos envolvidos na doença. Então, tipo o Kawasaki, o Takayasu, então eles ainda se mantiveram. E essa nova nomenclatura permite uma abordagem diagnóstica um pouco mais objetiva, tornando o cessário das vasculites menos cinzentos. É fundamental vocês entrarem em conhecimento, tenho certeza que vocês já devem ter visto essa nova nomenclatura, mas quando a gente está tentando querer passar uma mensagem, a gente tem que repetir as coisas, para as coisas entrarem, solidificarem, porque isso vai mudar no Cecil, vai mudar no Hardison, vai mudar em tudo quanto é canto. Vocês não vão achar mais Wegener, vocês não vão achar mais Schug-Strauss nas próximas edições, nem Enoch Schoenlein. E mais um.
E o diagnóstico de tuberculose sempre deve ser ponderado, mesmo em situações onde o quadro de granulomatose com polongeite é típico, como foi o caso do primeiro paciente, e que foi pensado, e que se tivesse feito a mesma conduta do cara lá de Cáceres de Minas, possivelmente esse segundo paciente não teria sofrido o que sofreu, certo? E não esquecer que o PPD pode ser negativo em pacientes que tomam prednisona acima de 15 mg por dia. Então, não pode esquecer isso. Tomou prednisona acima de 20 mg, especialmente, o PPD geralmente vem negativo, independente se você está com uma TB miliar. Tá? Eu acho que acabou. Essa frase do William Osler, eu mostro ela sempre, mas eu acho ela é uma das melhores definições de medicina que eu conheço, né? Que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. O William Osler é um dos fundadores do Johns Hopkins. Ele fez parte dos Big Four. E o criador da residência médica, devido a ele que existe residência médica. Ele criou isso nos Estados Unidos e isso foi disseminado para o mundo inteiro. As vegetações de Liebman-Sachs não são vegetações de Liebman-Sachs, são vegetações de Osler-Liebman-Sachs. Tem mais um monte de outras coisas do Osler. Ele é uma das pessoas, um dos grandes clínicos aí da história da medicina. Então, eu vou deixar, vamos abrir para as pessoas, aqui também para discussão. Vamos começar por aqui, que eu acho que é mais fácil. Mas se quiser abrir para o pessoal da Unicamp, de Ribeirão, do ABC, de Limeira. Na verdade, eu queria que você comentasse, então. A hemorragia alveolar é provavelmente uma das coisas mais dramáticas quando você tem um quadro de Wegener, né? E quando a gente tem um quadro de uma vasculite sistêmica, o que a gente quer é ir atrás do histopatológico, né? Quer dizer, esse é sempre o objetivo quando você tem uma vasculite. E uma das coisas que a hemorragia alveolar não chega primeiro no reumatologista, né? Chega primeiro no pronto-socorro, na UTI. E uma coisa que a gente observa bastante é as pessoas irem atrás do pulmão com bronquioscopia, biópsia, e que normalmente é negativo, não traz muita informação. Você podia comentar isso, Paulo? Uma das coisas assim que se coloca como padrão ouro para identificar a hemorragia alveolar é você fazer um lavado broncoalveolar, e no lavado broncoalveolar você vê a presença de macrófago com hemosiderina. Nessas situações muito agudas, você não consegue identificar isso, e vem aquele lavado broncoalveolar com infiltrado do linfomononuclear inespecífico, que te ajuda um pouco, cheio de sangue, mas o cara não sabe se foi acidente ou não. Então fica difícil, e sem falar que é da instabilidade hemodinâmica e respiratória que esse paciente tem. Então até mesmo para você fazer um procedimento desse, dependendo, é um procedimento de risco e você pode até desestabilizar mais o paciente. É muito difícil você fazer o diagnóstico de hemorragia alveolar por biópsia. Eu acho que você tem uma dificuldade, eu, pelo menos lá em Ribeirão, eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir essa biópsia de pulmão. Não sei se alguém tem alguma experiência com isso, mas eu realmente não tenho. Então, assim, a queda súbita da hemoglobina, né, em menos de 48 horas, caída mais de 3 pontos, a dessaturação, a presença de sangue mesmo exteriorizado para fora e outros comemorativos que possam justificar a ocorrência de hemorragia alveolar. Então, se um paciente tivesse uma púrpura palpável, uma mononeurite, e aquele quadro pulmonar, você poderia até pensar que aquilo seria secundário a uma, vamos dizer assim, uma vasculite de pequenos vasos, né, com envolvimento renal. Mas eu não tenho muita experiência. No meu serviço, a gente tem uma certa dificuldade de obter essas biópsias pulmonares. Nós só tivemos, eu até falei para o PT mostrar quando ele foi dar aula no ERA, mas ele acabou não mostrando. Mas nós temos 28 casos, mas esses são 28 casos, são desde 1990 para cá, então quer dizer, são quase 32 anos, é um por ano. Essa não é uma situação comum mesmo, e possivelmente deve estar acontecendo em pronto-socorro, está morrendo, está sendo tratado com edema agudo de pulmão, assim por diante, ou SARA, e a gente não é chamado para investigar esses pacientes. Mas é uma situação dramática, né, com alto índice de morbimortalidade. Então,
Essa é a tendência que se faz hoje. No fundo, essa história de você fazer essa indução para depois fazer a manutenção é uma situação que tem aparecido nos trabalhos de 2008 para frente. Se vocês observarem a data de quando foi atendido aquele paciente, foi em 2002, certo? Então, tem 10 anos isso. A conduta naquela época era 1 ano e meio de ciclofosfamida e ponto final. Geralmente via oral, alguns até recomendavam pulso, mas viram que o pulso de ciclofosfamida não era tão efetivo como o via oral. Então, essa era a regra geral, fazer isso, e ninguém estava muito preocupado com essa história do CA de bexiga, o maior risco de CA de bexiga. É por isso que não foi feito. Só por isso, porque a conduta era desse jeito. Hoje tem esse fluxograma desse trabalho do pessoal de Brasília com o Ari Radu, que, na verdade, ele faz uma compilação de todos os possíveis indicações, aí, tanto do pessoal dos Estados Unidos como europeu, e propõe um esquema terapêutico bastante razoável ali. Não é um consenso, mas é uma abordagem bastante interessante. Vale a pena entrar em contato com esse artigo aí. A gente também, a nossa experiência não é tão grande assim também, velho. Nós não temos tantos casos assim. Mas a gente tem mais ou menos parecido com você, mais ou menos. Mas uma coisa que a gente observa em alguns pacientes é que às vezes não há algo que a tal da remissão completa. Né? Existem pacientes que continuam mantendo um certo grau de proteinúria, pacientes com certo grau de proteinúria, mantendo, às vezes até hematura, mas com função renal constante, e a gente sempre fica tentado a pensar que esse paciente está fazendo uma recidiva, aquilo é uma atividade que vem se mantendo, de fazer uma nova abordagem, talvez uma nova biópsia, ou tratar novamente. Então, em relação à Wegener especificamente, você tem tido quadros residuais, cicatriciais que mantêm alguma sintomatologia, e você tem observado recidivas nesses pacientes? Assim, só para eu entender, o esquema terapêutico que vocês fazem é qual, Dalton, lá na Santa Casa? Agora, mas a gente faz exatamente a mesma coisa que você. A gente mantinha ciclofosfamida por muito tempo nesses pacientes. Agora a gente está tentando, a gente troca por azatioprina ou metrexate com manutenção, que é aquele estudo do New England que mostra que tem a mesma resposta do que a imunossupressão prolongada, a mesma coisa. Eu vou te dizer assim, não da parte renal, mas eu tive pacientes que, para melhorar essa atividade de comprometimento de mucosa nasal, foi muito demorado. Mesmo com o uso da ciclofosfamida via oral, eles mantinham um grau de comprometimento de mucosa nasal muito, muito importante. O pulmão melhorou, o rim melhorou, mas continuava a acontecer o envolvimento de septo, e a gente sempre com o auxílio da otorrino fazendo abordagens, até mesmo de lavagem e assim por diante, infectava em cima daquilo, você tinha que tirar a ciclofosfamida, a doença parece que voltava. Mas, de uma forma geral, a nossa porcentagem de remissão é alta, com o uso dessa ciclofosfamida por 18 meses. Eu não sei se o PTN lembra de algum caso lá, né? Você lembra, PTN? Você que está acordado, né? Uma outra coisa você fez uma biópsia de mucosa nasal nesse paciente. Quer dizer, você também, aquela história, né, de você ir atrás de um tecido para biopsiar para ter uma comprovação histopatológica, você faz habitualmente em todos os pacientes uma investigação de seios, de seios da face, com tomografia, mesmo nos pacientes assintomáticos, à procura de um local para você fazer a biópsia? Na verdade, assim, toda suspeita de Wegener a gente manda para o otorrino. E eles têm uma experiência de achar eles sempre acham um local inflamado que... Nós tivemos... eu vou te dar um número dos últimos 10 casos que a gente teve de Wegener. 3 a gente confirmou com biópsia de mucosa nasal. Que aparentemente não era indolente, era uma queixa indolente do paciente. Não era uma coisa importante, era só aquela sinusite boba, mas o nariz estava com a lesão granulomatosa. E a biópsia que se faz
É da mucosa do septo nasal? Próximo do septo. Não, eu nunca fiz, a gente nunca fez biópsia de septo nasal. A gente chegou a fazer biópsia até de seio paranasal, mas nunca de mucosa nasal. Né? Só fazer um comentário. Acho que até um slide que você passou rapidinho tinha essa manifestação. Era um paciente que teve uma estenose uretral e uma estenose subglótica de traqueia. E era um quadro de granulomatose com poliangeite, né, com angeite. E esse paciente acabou falecendo de hemorragia alveolar. Teve uma hemorragia alveolar brutal. A gente pulsou com corticoide e com ciclo. Daí queria que você falasse alguma coisa a respeito da pulso de ciclo nesses pacientes, se tem algum valor, ou realmente a ciclofosfamida via oral é muito superior ao uso da pulso. E o que foi muito estranho é que a primeira manifestação que ele teve era dificuldade para urinar, pela estenose uretral. E daí a gente foi procurar, existe, eu não lembro agora quantos casos descritos, é um número mínimo de casos descritos, e uma estenose subglótica de traqueia que acho que tinha no seu slide, naquele que você passou mais depressa. Obrigado. Essa colocação que o senhor colocou é uma colocação que é muito importante. Uma coisa assim que sempre quando eu estava em formação, eu ficava, bem no comecinho da década de 90, e eu ficava muito invocado com esse número 18. Faz 18 pulsos de ciclofosfamida para nefrite lúpica. Faz 18. Por que 18? De onde saiu esse 18? Não é um negócio esquisito? Por que 18? E aí, conversando com vários amigos, eles falaram assim, não, isso daí é derivado de uma ideia neoplásica. Então, você trata um linfócito doente. Você está imaginando que seja um linfócito T autorreativo ou um linfócito B autorreativo. Mas é um linfócito, você está tratando linfócito. Quando você dá a ciclofosfamida, ele é o quê? Ele é um agente antiproliferativo. Mas ele não mata a célula, porque a dose que você dá de ciclofosfamida, estou comentando isso para chegar aonde o senhor colocou. Você não é uma dose citotóxica, mas é uma dose que faz com que aquela célula pare de proliferar. Então, na hora que você está dando a ciclofosfamida, a célula para de proliferar, mas ela não morre. Mas você tem que esperar ela morrer. E qual é a meia-vida de um linfócito? São 6 meses. Então, você dá durante 6 meses, impedindo que aquele clone de célula T autorreativa ou linfócito B autorreativo pare de proliferar e morra. Só que isso é um sistema biológico. O sistema biológico é cheio de fura, cheio de exceção. E essa célula ela é tratada como se fosse uma célula neoplásica. Então, você faz uma conta exatamente o que você faz quando você tem uma suspeita de um tecido neoplásico. Na pele, por exemplo. Você tem uma lesão suspeita de 1 centímetro. Você vai tirar a lesão bem na margem? Não, você faz uma margem de segurança. Qual é o tamanho da margem de segurança? 2 vezes o tamanho que você estimou. Se é de 1 centímetro, a margem de segurança vai ser de 2 centímetros. Então, o mesmo raciocínio é feito para esses 6 meses. Você pega 6 meses a meia-vida do linfócito, ok, calcula 2 vezes a meia-vida do linfócito, mais 12. 12 com 6, 18. Então, o que você faz é isso, é dar a ciclofosfamida, ou o imunossupressor, ou o que for, por um tempo que você tenha uma garantia que, durante aqueles 18 meses, aquele linfócito morra. Pode ser que tenha algum escape, mas esse é o princípio de imunossupressão. Então, a hora que o paciente chega para você, quanto tempo eu vou usar isso aqui? Eu não sei, mas 1 ano e meio o senhor vai usar. Entendeu? Isso é uma regra geral de imunossupressão, porque você está querendo, porque o teu foco é imunossuprimir linfócito, certo? Então, dentro desse contexto, esses pulsos de ciclofosfamida, eles podem ser úteis. Mas se o senhor fizer a conta, um pulso de ciclofosfamida vai dar em torno de 1 grama, 1,2 gramas por mês. Se ele tomar 100 miligramas por dia de ciclofosfamida, ele toma 3 gramas por mês. Então, a dose é 3 vezes maior. Então, numa situação onde a ciclofosfamida ela é útil, e aparentemente a ciclofosfamida tem uma avidez muito grande por linfócito B, que é o grande bandido do Wegener, então parece que
a ciclofosfamida via oral, ela é superior porque a dose que o senhor dá do remédio é no mínimo 3 vezes o que o senhor faz na parte de pulso. E os trials que são poucos, não tem muitos, mas que compararam o pulso com ciclofosfamida via oral, mostrou que a ciclofosfamida via oral é superior. Então, em termos de, já que vai optar por ciclofosfamida, faça via oral. Tem uma pergunta lá, né, Marina? Do pessoal da Unicamp, perguntando, e quando o pseudotumor não responde ao tratamento? E a segunda pergunta é, e o metotrexate para indução? Bom, eu vou responder pela minha experiência. Nós nunca fizemos, entendeu? Porque ainda a gente é old fashion, a gente ainda considera que a ciclofosfamida, pelo menos para os primeiros 6 meses, é a droga de escolha, né? Então, eu não tenho experiência. Quando ele é refratário, é um problema isso, porque geralmente a gente pede até para o pessoal do oftalmo fazer alguns tipos de infiltração, com injeção periorbital, com algum tipo de imunossupressor, eles chegam até a fazer injeção com metotrexate, mas a resposta é muito ruim, né? Até radioterapia eu já vi eles indicarem fazer. Quando não responde com ciclofosfamida, a chance de responder com outros é pequena. A experiência é ruim. Mais alguma aí, Marina? Não? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Andréia? Não? Agora que eu vi que era Andréia, estava olhando. Assim. Samuel? Não. Sandra? Guadalupe? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Espero que vocês possam ter aproveitado. E convido todos para o próximo, que vai ser em 8 de maio. Boa noite a todos.